Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, concedeu habeas corpus para autorizar a saída temporária de um reeducando custodiado em unidade de Associação de Proteção e Assistência aos Condenados para realizar exame de DNA para investigação de paternidade. O pedido havia sido negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais sob o fundamento de que a hipótese não está prevista no rol do artigo 120 da Lei de Execução Penal, que trata das saídas autorizadas em casos específicos, como o falecimento de familiar ou tratamento médico. O ministro Rogério Schietti Cruz destacou que o direito ao conhecimento da origem biológica é garantia fundamental ligada à dignidade da pessoa humana e não pode ser afastado pelo simples fato de o interessado estar cumprindo pena. Schietti afirmou que seria contraditório o Estado exigir do condenado a coleta de material genético para fins de segurança pública e, ao mesmo tempo, negar a ele o acesso à mesma tecnologia para exercício de um direito fundamental. Ele também ressaltou a urgência do exame, já que o suposto pai tem 90 anos e sofre de Alzheimer. Para o relator, interpretar a lei de execução penal de forma restritiva a ponto de impedir o teste configuraria medida desproporcional e poderia inviabilizar definitivamente o direito à identidade genética. O ministro observou ainda que a segurança pode ser garantida com escolta durante o deslocamento, autorizando assim a saída temporária. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a anulação prévia da ata que aprovou as contas de administradores é condição obrigatória para o ajuizamento de ação social de responsabilidade civil por suposta corrupção corporativa. O caso analisado envolveu ex-diretores de um grupo societário acusados de receber vantagens ilícitas para firmar contratos lesivos em um esquema que teria movimentado mais de 98 milhões de reais ao longo de quase 3 anos. A empresa buscava indenização pelos prejuízos causados. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul extinguiu o processo sem julgamento do mérito por entender que não houve a prévia anulação da Assembleia que aprovou as contas dos gestores. No recurso ao STJ, o grupo sustentou que a exigência não se aplicaria a casos de fraude sem registro contábil. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, cujo voto prevaleceu no julgamento, apontou ser indispensável a anulação da aprovação das contas com base na Lei 6.404 de 1976 e na jurisprudência da Corte. Segundo o ministro, a aprovação das contas exonera os administradores, salvo nos casos de erro, dolo, fraude ou simulação, hipóteses que também exigem a prévia desconstituição do ato assemblear. Para ele, flexibilizar essa regra poderia comprometer a segurança jurídica e a estabilidade do mercado acionário. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o contribuinte individual não cooperado tem direito ao reconhecimento de tempo de atividade especial após a Lei 9.032 de 1995, desde que comprove a exposição a agentes nocivos. O colegiado também definiu que a comprovação dessa exposição não precisa ser feita exclusivamente no formulário emitido por empresa. Segundo o relator, ministro Gurgel de Faria, exigir tal documento ignora a realidade de trabalhadores autônomos e fere o princípio da proteção ao trabalhador. Esse entendimento foi firmado em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1291. Isso significa que ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. No caso analisado para representar a questão, o INSS argumentou que a Lei 9.032 de 95 e o artigo 58 da Lei 8.213 de 1991 exigiriam formulário empresarial. No entanto, a primeira sessão entendeu que a legislação deve ser interpretada de forma sistemática e não exclui o direito do contribuinte individual não cooperado à aposentadoria especial. Para o colegiado, o contribuinte continua obrigado a comprovar a atividade especial de forma válida. O relator destacou que esses trabalhadores atuam sem vínculo empregatício e não podem ser penalizados por isso.
A sessão também considerou ilegal a restrição imposta pelo artigo 64 do Decreto 3.048 de 1999, que excluía essa categoria da aposentadoria especial. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.